E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Que saudade de vocês. Fazia uns meses aí que eu não gravava vídeo, mas nem de longe eu pensei em abandonar o canal. É porque eu tive alguns contratempos, né? Eu resolvi fazer uma reforma aqui na minha casa e alguns fornecedores atrasaram e eu fiquei literalmente morando numa obra inacabada, né? Tava até bem insalubre aqui, né? Eu precisei até dormir em outros lugares durante um tempo. E isso acabou mergulhando na minha vida num caos, né? Eu não conseguia mais ler direito, não conseguia mais planejar as resenhas, porque a minha casa estava de pernas pro ar, né? Você vê que o cenário está todo diferente, a casa foi pintada, né? Mas nem de longe eu pensei em terminar o canal, muito pelo contrário, eu estou cheio de ideias aí. Vai demorar um pouco ainda para normalizar, porque a reforma ainda não acabou, porém, eu estou cheio de ideias aí para voltar, com alguns formatos novos, então, nem de longe eu estou pensando em abandonar o canal. Enquanto a coisa não normaliza, aproveita para fazer uma maratona, né? Tem mais de 100 vídeos gravados aí, veja os vídeos que você ainda não assistiu, né? E a gente consegue matar essa saudade, né? Então, a gente voltou em grande estilo, né? O livro que a gente vai resenhar hoje é um livro absurdamente relevante, com méritos literários absurdos e um livro com conteúdo político também extremamente relevante, né? Doutor Zhivago, um livro indispensável na minha opinião, né? Indispensável, muito bom, né? Um livro fantástico, mas é um livro um pouco difícil, né? Um livro que você precisa ter um bom background histórico para ter um bom aproveitamento, senão o livro passa todo em branco. Você não consegue ter noção do impacto das coisas que estão acontecendo no pano de fundo da história, né? Então, de antemão, para se ter um bom background histórico desse livro, eu sugiro o livro de história Rússia, do Anthony Bevan, né? Que conta, que detalha direitinho a Guerra Civil Russa e a Revolução Russa e a Guerra Civil Russa, de 1917 em diante. Esse livro é fantástico e tem resenha no canal. Então você lê esse livro, ou então você assiste pelo menos a nossa resenha, né? Para ter um background histórico mínimo para poder curtir aqui o Dr. Zhivago, né? Tem outros livros bons também, o People's Tragedies, do Orlando Figes. Eu não li, mas muita gente que eu respeito muito elogia muito o People's Tragedies, né? Tragédia de um Povo. É exatamente a mesma temática do Rússia, do Anthony Beevor, né? Então, assim, qualquer livro de um autor bom que lhe dê uma contextualização histórica desse período, começo do século XX na Rússia, né, da Revolução Russa, da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Sino-Russa, né, e da Guerra Civil Russa. Então, qualquer livro que lhe dê essa contextualização, então aulas nos canais de história do YouTube são necessárias para você ter um bom aproveitamento desse livro aqui. Não é um livro muito fácil, é um livro que requer muita atenção, né? Eu fiquei com a minha rotina de leitura extremamente prejudicada durante essa reforma e acabou que o fato do livro não ser fácil acabou atrasando as coisas mais ainda, né? Porque eu não tinha possibilidade de eu não sentar aqui para fazer uma resenha se eu não tivesse entendido bem ou preparado bem o roteiro. Então, a gente vai falar um pouco do autor, vai falar um pouco do livro, vai contextualizar historicamente o livro. Depois vai falar da história do livro e ao final minhas impressões pessoais, né? E a gente vai falar um pouco do filme também, que esse livro gerou uma obra-prima da sétima arte, né? Porém, na última parte, que é as minhas impressões pessoais, eu tenho observações bastante severas a fazer, principalmente sobre o filme, né? Então, fica até o final do vídeo para descobrir o que é que eu tenho a dizer. De antemão, eu já lhe digo o seguinte: se você pensa que conhece essa obra aqui porque assistiu esse filme, eu digo que não, né? Eu digo que não. Então essa obra ela tem duas dimensões, né? É uma história de amor, mas tem um viés político muito forte e o filme deturpa completamente esse viés político da obra, né? E a gente está aqui para falar de tudo isso, né? Assim, o nosso canal, eu sempre digo que o canal, embora eu, pessoa física, tenha minhas convicções partidárias no momento da história do Brasil, o canal é completamente apartidário, você nunca vai me ver aqui fazendo apologia de determinado partido ou de determinado candidato, mas embora seja partidário, o canal não é apolítico, não tem como ser apolítico, porque as grandes obras, os grandes clássicos da literatura, as grandes obras da história da humanidade, elas têm um viés político muito forte. Então não tem como você fazer uma resenha honesta, decente, com a postura apolítica, né? Você tem que analisar
o que a obra quis dizer politicamente, independente de concordar ou não. E de antemão já digo que o conteúdo político desse livro aqui, o filme passou muito pano, né? O filme mudou completamente as conclusões do que o autor Boris Pasternak quis dizer. E a gente vai falar mais isso ao final do vídeo, nas minhas impressões pessoais. Então, o autor, vou dar uma contextualizaçãozinha sobre o autor, a época que foi escrita, etc. O autor nasceu em 1890, né, 10 anos antes da virada do século, e ele era de uma família de artistas, né? O pai era um desenhista, um pintor, e a mãe era um pianista. Então, em termos culturais, ele nasceu em berço de ouro, o autor do livro, Boris Pasternak. Como se não bastasse, o pai era muito próximo do Tolstói, era muito amigo do Tolstói, inclusive chegou a ilustrar algumas obras do Tolstói, né? E o Tolstói foi uma grande influência para o Boris Pasternak como escritor, inclusive nesse livro aqui, né? O livro terminou de ser escrito em 56, ganhou o Nobel de Literatura em 1958, e o Boris Pasternak viria a falecer em 1960, então ele não viu a obra ser transformada num filme maravilhoso em 1965, né? Que é esse filme aqui, que a gente vai falar do filme também ao final, né? Então, assim, esse livro é um livro da era de prata da literatura russa, né? Que a gente precisa contextualizar também. Eu já fiz essa contextualização 1000 vezes aqui, mas vou fazer quantas vezes for necessário. Então, a era de ouro da literatura russa foi durante o século XIX, né? Com os grandes monstros sagrados que alçaram a literatura russa ao cânone da literatura mundial, né? Tolstói, Dostoiévski, né? Turgenev, Chekhov, Gogol. E a era de prata foi durante o século XX, a era de prata da literatura russa. A era de prata é dividida entre os escritores que eram aliados ao regime totalitário comunista e os escritores que eram contra, que escreviam protestando contra o regime, né? De forma direta ou indireta. E esses escritores que escreviam protestando contra o regime, denunciando o regime, eles tinham que escrever de forma clandestina, né? Era um risco de vida eles escreverem o que eles estavam escrevendo. Então eles escreviam escondidos, né? Então as obras estruturalmente às vezes sofriam com isso, porque não tinham condição de ser revisadas com excelência, né? Porque os caras escreviam clandestinamente, nervosos, com medo de serem denunciados. E esses livros não eram publicados na Rússia, eles eram publicados no exterior. Então, da era de prata da literatura russa, a gente pode citar aqui os mais célebres. O Mikhail Bulgakov, do Mestre e Margarida, né? Uma obra-prima, tem resenha no canal, por favor, não perca. A gente pode citar o Alexander Solzhenitsyn, né? Que tem resenha no canal do Arquipélago Gulag. Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, né? Tem resenha de das suas duas principais obras aqui no canal. Também foi prêmio Nobel, né? Esses dois escritores que foram os mais célebres, né? Junto com Boris Pasternak, que a gente está resenhando hoje. Então eram uns caras assim que corriam um risco incrível para poder trazer a verdade para as futuras gerações em forma de literatura de altíssimo nível, né? Com méritos literários incríveis. E os escritores que eram aliados com o regime, o mais célebre deles era o Maxim Gorky, né? Maxim Gorky, né? O mais célebre dos escritores que eram aliados que eram alinhados com aquela ditadura absurda, né? O Gorky, inclusive, era o queridinho do regime. Stalin nomeou cidade com o nome do Gorky e tal. Então, Boris Pasternak, ele faz parte dos escritores que, durante a Era de Prata, escreveram protestando contra o regime, né? Não diretamente, não de uma forma completamente explícita, mas a obra dele deixa muito claro o que ele pensava sobre o regime e o que ele achava que seria o destino do povo russo depois da Revolução, que o filme não mostra, né? Que o filme passa pano, e a gente vai chegar lá já já. Então, de que é que se trata esse livro, né? Qual é a história do livro? O livro estruturalmente, a família do Pasternak era muito amiga do Tolstói, e o Pasternak, como escritor, na minha opinião, foi muito influenciado pelo Tolstói. Porque esse livro, estruturalmente, ele é muito parecido com Guerra e Paz, né? O que é o Guerra e Paz? O Guerra e Paz, ele começa com um retrato da vida privada russa, da aristocracia, né? E, de repente, aquelas pessoas que são descritas na primeira parte do livro são atropeladas
por eventos históricos assim, altamente impactantes, né? No caso, a invasão de Napoleão à Rússia em 1812. E aqui a estrutura é exatamente a mesma coisa, né? Ele começa com o retrato da vida privada, a gente passa a acompanhar alguns personagens, e esses personagens também são atropelados por eventos históricos altamente impactantes, em torno de 100 anos depois do Guerra e Paz. Né? No caso aqui, a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a Guerra Civil Russa, nessa ordem. Né? Então esses personagens, assim como no Guerra e Paz, eles foram atropelados, e os dramas humanos aqui lembram um pouco Ana Karenina. Então, assim, eu me arriscaria a dizer, a minha opinião pessoal, que esse livro foi fortemente influenciado pelas duas principais obras do Tolstói, o Guerra e Paz e o Ana Karenina. Né? O Ana Karenina também é uma história que fala das consequências da infidelidade. Né? Então, assim, aquele meio que ele foi, não vou dizer que ele misturou as duas obras, mas ele foi fortemente influenciado pelas duas obras, na minha opinião. Né? E de que se trata esse livro? Então, o livro começa com um jovem que, após ficar órfão, o livro tem duas linhas narrativas, né? Duas linhas narrativas que seguem em separado, e a partir de determinado momento, essas duas linhas narrativas se cruzam e se tornam uma só. Uma dessas linhas narrativas é a história de um jovem que após ficar órfão na cidade do interior, é adotado por uma família em Moscou e acaba estudando e se tornando médico, né? E esse jovem é meio que prometido desde cedo para uma moça dessa família, a Sônia, prometida em casamento. Né? E a outra história em paralelo é a história de uma moça chamada Lara, né? que é filha de uma costureira em Moscou, e essa costureira é amante de um advogado. Ela é viúva e amante de um advogado que tem um trânsito muito... ele é muito influente nas altas esferas do governo russo, o senhor Komarovsky, né? O crápula do livro, né? Então, essas duas linhas narrativas vão separadas, a história do médico Yuri Givago, né, que dá nome ao livro, e a história dessa moça, Larissa. Né? E, eventualmente, essas duas linhas vão se cruzando. Né? A mãe dela era amiga do... Enquanto o Yuri Givago seguia seus estudos e ficava noivo da Sônia, a Larissa, filha da costureira em Moscou, que era amante do advogado, ela vai saindo da adolescência, se tornando uma mulher maravilhosa, bela, e vai chamar a atenção do advogado, que é amante da mãe dela. Então o advogado investe muito pesado em conquistá-la e consegue, e acaba tendo uma relação simultaneamente com a mãe e com a filha, acaba pegando as duas num contexto extremamente tóxico, né? E a situação fica insustentável, né, nessa segunda linha narrativa, e acaba que as duas linhas vão se cruzando, né? A mãe da Lara tenta suicídio e é atendida pelo médico Yuri Givago, né? Junto com seu mentor. Em outro episódio, a Lara rompe com o Komarovsky de uma forma quase trágica, né? Ela chega numa festa com um revólver e tenta matar o Komarovsky, o advogado, e o Yuri Givago estava presente nessa festa. Então as linhas vão se cruzando sutilmente, a ponto de um saber quem o outro é, né? Deles terem consciência, um personagem da existência do outro, nas duas linhas narrativas principais. Então eclode a Primeira Guerra Mundial, o jovem Yuri Givago é convocado para servir como médico militar no hospital de campanha, e a jovem Lara se casa com um rapaz chamado Pasha Antikov, que esse rapaz vai lutar na Primeira Guerra, e ela é convocada como enfermeira no mesmo hospital de campanha que está o médico Yuri Givago. E a partir daí eles se tornam muito próximos, eles trabalham de forma muito próxima, muito intensa, e a partir daí as duas linhas narrativas se tornam uma só, né? Então, a partir daí o livro vai mostrando a história de amor entre eles, e tendo como pano de fundo os eventos históricos extremamente impactantes, né, que ocorreram na Rússia no início do século XX. Né? A gente acompanha a Primeira Guerra Mundial, a gente acompanha a Revolução Russa, a gente acompanha a Guerra Civil Russa, né? E no momento que eles estão no hospital de campanha, trabalhando juntos, o médico Yuri Givago, o livro é genial nesse aspecto, ele de uma forma sutil, o médico vai fazendo observações que a gente
vai percebendo que ele está se apaixonando por ela, né? Apesar de ser casado com a Sônia, aquela moça que foi prometida para ele desde jovem, né? Eu separei um trecho aqui extremamente interessante, onde o autor vai sutilmente mostrando que Yuri está se apaixonando pela personagem Larissa Antipova, né? Então vou ler aqui para vocês. Yuri Andreevich verificava a justeza das observações que fizeram outrora e Meliuseyev. Ela não faz questão de agradar, pensava, de ser bela, sedutora, despreza esse aspecto da natureza feminina e disse-ia que quer punir-se de ser tão bela. E essa hostilidade altiva para consigo mesma torna 10 vezes mais irresistível. Como tudo quanto ela faz é belo. Lê como se a leitura não fosse uma atividade superior do homem, mas algo de muito simples, de animal quase. Lê como poderia carregar água ou descascar batatas. Então você que é a mulher que acompanha o nosso canal, que gosta de ler, que a leitura é uma coisa natural para você, na opinião do Boris Pasternak, você é extremamente sexy, né? A forma como ele descreve a Larissa Antipova no hospital de campanha. Então o interesse dela pela leitura foi uma das coisas que atraiu o nosso personagem principal do livro, né? E isso o livro mostra muito melhor que o filme, né? O filme, a atriz, a Julie Christ, é tão linda, né? Com aqueles belíssimos olhos azuis, que nem precisa de maiores introduções para que a gente se sinta atraído pela personagem, né? Mas aqui no livro não, ele descreve exatamente todo o processo de atração, dessa atração intensa, né? Que os personagens sofreram. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, embora eles viessem a se tornar bastante próximos, eles não se tornam amantes, né? Terminada a Primeira Guerra, eclode a Revolução Russa, e Yuri, eles se separam, Yuri volta a Moscou, se reencontra com a família, né? Com o patriarca lá da família, com a Sônia, na casa onde eles moravam em Moscou, que durante a Revolução foi dividida para várias famílias, né? Então o ambiente em Moscou terrível, péssimo, de uma carestia muito grande, os comissários do povo infernizando todo mundo, e eles decidem morar numa propriedade que a família tinha no interior, né? E ao chegar no interior, Yuri descobre que a Larissa Antipova, a Lara, ela está trabalhando na biblioteca da cidadezinha próxima, poucas horas de cavalo. Então ele fica alternando o tempo dele entre a cidade e a propriedade, e acaba se tornando amante da Lara, Larissa Antipova. Até que, de repente, ele é sequestrado e recrutado à força para ser médico militar no hospital de campanha, mas dessa vez a serviço dos bolcheviques durante a Guerra Civil Russa, né? A serviço dos bolcheviques, e acaba se separando da Lara. E aí o livro mostra tudo que ele passou, as coisas horríveis que ele passou durante a Guerra Civil como médico, e depois ele acaba eventualmente se reencontrando com a Lara na cidade. Ele decide morar na propriedade que a família estava, a família abandona o país, né, a Sônia, todo mundo, ele nunca mais os veria, até que eles sofrem, aparece do nada o grande crápula do livro, o advogado Komarovsky, né, que era amante da Lara e da mãe dela na juventude, e ele faz uma espécie de chantagem e acaba levando a Lara com ele, né. E o nosso personagem principal acaba voltando moribundo a Moscou, né, passando por uma carestia muito grande, problemas de saúde muito grandes, acaba eventualmente se casando com a terceira mulher, a Marina, né, que o filme não mostra, mas logo depois tem um destino trágico em Moscou. E aí, assim, eu já dei spoiler demais, eu não gosto muito de dar muitos spoilers nas minhas resenhas, né, eu acabei dando spoiler demais porque acabou que era necessário, né. Então o livro, e essa é a principal diferença do livro para o filme, o livro faz críticas muito severas a todo aquele processo histórico que a Rússia estava passando na época, né? Então, assim, eu separei alguns trechos para ilustrar melhor o que é que o autor pensava da Revolução Russa e do destino do povo russo, né? Então aqui a gente tem... Aqui quando ele estava com os bolcheviques no acampamento militar, chega uma mulher lá, uma espécie de feiticeira, uma mística, e ela acaba
fazendo um discurso, lá tem uma discussão política, um cara acaba fazendo um discurso que o autor coloca dessa forma. Ou ainda, olha, a vossa bandeira vermelha, que é que tu crês? Pensa que é uma bandeira? É o lenço vermelho da filha da peste, que dele se serve como isca. Sim, digo bem, como isca. E por que como isca? Agita teu lenço diante dos jovens rapazes, para atraí-los à matança, à morte, para fazer vir a peste. E vós que acreditáveis que era uma bandeira, ligai-vos a mim, homens sem terra e miseráveis de todos os países. Então ele faz aqui uma crítica bastante ostensiva à ideologia em si, né, que gerou toda essa matança, esse genocídio. Então, sobre o que a Rússia se transformou depois da Revolução, tem outra parte aqui que eu separei. A época justificava o antigo adágio: o homem é um lobo para o homem. À vista de um outro viajante, o viajante fazia uma volta. O homem matava aquele com quem cruzava para não ser morto. Surgiam casos de antropofagia. Estavam abolidas as leis humanas da civilização. As leis em vigor eram as do mundo dos animais selvagens. O homem tinha sonhos pré-históricos da época das cavernas. Então, aqui ele faz uma outra crítica bastante severa, né, ao destino que a Rússia, o povo russo teve depois da Revolução, inclusive citando um assunto que é tabu entre os comunistas, né? Comunismo sempre termina em antropofagia, né? Fome extrema leva à antropofagia, né? Que é uma coisa de pirar o cabeção, uma coisa chocante, né? Então vamos lá, vamos ver mais. Eu acho que eu separei mais algum trecho aqui, deixa eu ver, não estou bem lembrado. Olha só. Então a mentira caiu sobre a terra russa, a principal desgraça, a fonte do mal vindouro, foi a perda da fé na opinião pessoal. Imaginou-se que o tempo em que se seguiam as inspirações do senso moral estava passado, que agora era preciso embargar o passo dos outros e viver de ideias estranhas a todos, impostas a todos. A tirania da frase não deixou de crescer desde então, a princípio sob uma forma monárquica, em seguida sob uma forma revolucionária. Então, aqui ele faz, a gente sabe que os regimes totalitários, né, você não podia falar nada, né? Se você falasse, você podia morrer, podia ser fuzilado, né? Então é isso. Então, assim, o livro, ele faz críticas, é um livro extremamente político, onde ele faz críticas muito diretas e muito claras sobre a Revolução Russa e o destino do povo russo, né? Inclusive, quando ele conseguiu que o livro fosse publicado na Itália, que o editor italiano aceitou, o Boris Pasternak, o autor, fez uma piada. De antemão, lhe convido para o meu fuzilamento, né? E ele não estava exagerando, muita gente foi fuzilada nesse período, né? Inclusive o Isaac Babel, que era comunista, né? Que não era contra os comunistas, mesmo assim ele foi fuzilado, né? Então o autor não estava exagerando, né? Então, assim, a gente... esses autores da Era de Prata da literatura russa durante o século XX, então eles arriscaram tudo para trazer a verdade às futuras gerações. Então o mínimo que a gente pode fazer para honrá-los é ler as suas obras, é conhecer as suas obras, é saber do que se trata, né? E aí tem algumas armadilhas, como por exemplo esse filme, né? Um filme de 1965, né? É uma obra-prima da sétima arte, ele retrata muito bem a história de amor entre Yuri Givago e a Larissa Antipova, né? Ele retrata muito bem. O elenco é espetacular, a parte mais fundacional de um filme é o elenco, então o Macharif está fantástico. A Julie Christie, como a Larissa Antipova, está espetacular, né? E no começo eu até achava que o Macharif, etnicamente, não era muito verossímil como o russo, né? Mas se você ver a foto do autor do livro, do Boris Pasternak, ele também não tem cara de russo. E o personagem é meio que autobiográfico. O personagem é autobiográfico. E o filme mostra, né, todos esses processos históricos. Agora, qual é o problema com esse filme aqui? Ele deturpa completamente o aspecto político do livro. O livro deixa bem claro que a Revolução Russa, para a Rússia e para o povo russo, foi uma tragédia. A Revolução e a Guerra Civil, né?
E isso fica muito claro porque no final do livro, assim como no final do filme, aparece uma criança que supostamente seria filha do Yuri Givago com a Larissa Antipova, né? E aqui, naquela cena célebre, essa moça termina com o companheiro, ela muito bem empregada, o companheiro dela muito bem empregado, eles andando numa represa, que é uma grande obra, né? Os comunistas gostam muito dessas grandes obras públicas, né? Para demonstrar que o comunismo deu certo, né? Então o filme aqui termina com ela tocando violão com o companheiro, feliz, o companheiro trabalhando numa grande represa, dando a entender que apesar dos problemas, o comunismo deu certo, resultou numa vida justa, que é o que os comunistas gostam muito de pregar, né? A relativização da moral, os fins justificam os meios. Ah, a gente matou, assassinou, cometeu genocídio, mas resultou numa sociedade mais justa, e é isso que o filme mostra aqui. Só que na obra não termina assim. A filha do Yuri Givago com a Larissa Antipova, que hipoteticamente representaria o destino do povo russo pós-revolução, ela não termina da forma como foi mostrada no filme, ela termina de uma forma desesperadora e desamparada e passando por coisas terríveis. Eu não quero dar maiores spoilers, mas é preciso ser dito. Então, quando o filme muda o final do livro, ele compromete completamente a herança política do livro, né? Que era muito importante, né? Que era muito importante. Em relação à história de amor, o filme mostra muito bem, né? Ele omite algumas coisas, toma algumas liberdades poéticas, né? Como a última mulher, Marina. O final também é um pouco diferente do personagem principal. Porém, a dupla de atores, o Omar Sharif e a Julie Christie, eles interpretam de forma maravilhosa, né? O doutor Yuri Givago e a Larissa Antipova, né? E esse filme é um dos grandes clássicos da história do cinema. Eu amo esse filme, apesar de ele ter deturpado politicamente o livro, né? Eu gosto muito de separar a arte da mensagem política, né? Tanto que eu assisto o filme é, da Mosfilm, que era uma produtora soviética do Estado, né? E eu gosto muito de separar as coisas, eu gosto de curtir a arte pela arte, né? Nem todo mundo é assim. Porém, é preciso ser dito que o filme deturpou completamente a mensagem política do livro, né? Mas é uma história, uma obra-prima da sétima arte. O diretor David Lean, ele tinha poucos anos antes feito Lawrence das Arábias, um filme fantástico, uma fotografia maravilhosa. E esse diretor, ele tem uma característica, assim, os enquadramentos, a fotografia dos filmes dele são maravilhosos, né? Inclusive o Lawrence da Arábia é com o Omar Sharif também, o ator principal desse filme aqui, que foi o grande filme da carreira do Omar Sharif. E a trilha sonora desse filme também ficou bastante célebre, né, com aquela música, o tema de Lara, né? Então é um filme, assim, que está no cânone da sétima arte, né? Eu não poderia deixar de ter na minha coleção de DVD, adoro e recomendo, porém, eu preciso lhe dizer que você não pode dizer que conhece essa obra porque assistiu esse filme, né? Em relação ao livro, é um livro um pouco difícil, é um livro que requer conhecimento histórico para ter aproveitamento, é um livro que requer atenção, eu não lia tantas páginas como eu leio normalmente, porque eu gosto de prestar muito bem atenção no que eu estou lendo, então é um livro de uma absorção um pouco mais difícil, porém, é um livro com méritos literários incríveis, né? Inclusive quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, tiveram vários ruídos, né, e teorias de que a CIA, como o livro era um livro de propaganda antissoviética, a CIA teria tido uma influência política no fato do livro ter ganho o Prêmio Nobel de Literatura, né? Eu não posso dizer se é verdade ou não, é possível que sim, porém, eu digo com toda firmeza que esse livro tem méritos literários, sim, para estar no cânone da literatura mundial e para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, sim, né? Eu tenho muita satisfação de ter lido esse livro e mais ainda de ter resenhado aqui no canal. Estava sentindo muita falta de fazer as nossas resenhas, né? O canal vai voltar com tudo. Talvez a frequência ainda sofra um pouco, eu estou morando aqui numa obra ainda inacabada, né? A minha vida ainda está caótica, então talvez ainda demore um pouco para voltar do jeito que era, com a frequência anterior, mas vai voltar sim, vai voltar com muita novidade, isso eu garanto a vocês. E é isso, pessoal, vou colocando um ponto final nessa resenha, agradecendo por mais esse nosso encontro, e fique ligado no canal, muito feliz por estar voltando, e fique ligado no canal, que eventualmente a gente vai ter uns vídeos aí, em algum momento, provavelmente ainda esse ano, o canal vai voltar com tudo e com muita coisa nova, viu?
Um grande abraço e muito obrigado.